Agora é o momento de parar tudo. Silencie o ambiente, desligue as distrações e preste atenção. O que você vai ouvir aqui não é uma simples mensagem, não é uma reflexão comum, muito menos um conteúdo religioso qualquer. O que você vai receber neste vídeo é uma convocação espiritual urgente. Uma palavra que pode mudar o rumo da sua vida, que pode fechar brechas abertas no mundo invisível, que pode impedir a destruição que já está sendo arquitetada contra você e contra sua casa. Você sente que algo está errado, algo que não se explica. As coisas travam, os dias parecem mais pesados, pessoas mudaram sem motivo, a paz se foi, o sono não é mais o mesmo. E por mais que você lute, tudo parece amarrado. Você pensa que é coincidência? Você acredita que é apenas cansaço? Não é. O que está atuando contra você é invisível. E o que é invisível só pode ser combatido com armas espirituais. E há um salmo específico, único, estabelecido por Deus, que desfaz toda a ação maligna quando é proclamado com autoridade e entendimento. Mas escute com atenção. Esse salmo não será revelado agora, e isso tem um propósito. Você precisa entender cada detalhe antes de pronunciar essa arma espiritual. Cada palavra deste vídeo foi construída para te preparar, para abrir os seus olhos, para remover a cegueira espiritual, para que quando chegar o momento de declarar esse salmo, o inferno recue e as correntes sejam quebradas. É por isso que eu te peço, com urgência, assista esse vídeo até o fim. Não pule, não pare na metade, não ouça distraído. Inscreva-se agora neste canal. Isso não é sobre números, é sobre fazer parte de um ambiente de proteção e verdade. Ative o sininho na opção Todas, deixe o seu like agora, escreva nos comentários "Eu recebo essa palavra" e compartilhe este vídeo com seus familiares e com os amigos que você ama, porque o mal só avança no silêncio e na ignorância. Mas quando a verdade é proclamada, o mal cai por terra. Você não está aqui por acaso. Deus marcou este encontro com você e Ele vai falar. Através de cada frase, através de cada linha, há libertação nesta mensagem. Há justiça escondida neste conteúdo. E há um salmo, um único salmo. Fique até o fim, porque hoje você não sai deste vídeo do mesmo jeito que entrou. No momento em que o Salmo 7 é pronunciado, um decreto celestial é emitido com autoridade indestrutível. As forças que operam nas sombras sentem o impacto desse pronunciamento como uma lâmina espiritual que corta laços invisíveis. Tudo aquilo que se levanta em oposição contra a paz começa a ruir diante da presença divina que acompanha essa invocação. Nenhuma estratégia oculta permanece de pé quando ele é liberado com entendimento. As estruturas criadas no silêncio da inveja se desfazem como pó diante do vento. As palavras desse salmo não são comuns, carregam o peso da justiça eterna. Toda a ação articulada nas trevas perde eficácia quando o Salmo 7 é entoado. Ele não apenas dissolve o mal, ele o julga. Aquilo que parecia invencível perde força diante da sua força sagrada. O Salmo 7 foi estabelecido como escudo contra toda armadilha espiritual. Ao declará-lo, selamos o ambiente com palavras que possuem função de julgamento superior. Nenhum pacto contrário ao céu prevalece quando ele é levantado como oração. As regiões dominadas por confusão se reorganizam sob sua influência. Não há atmosfera negativa que resista à força desse salmo. Ele atua como instrumento de purificação contra toda maldade disfarçada de aparência benigna. Suas sentenças são afiadas, suas palavras denunciam obras ocultas. Espíritos enganadores não suportam a sua energia. Pronunciá-lo é ativar justiça imediata em qualquer território contaminado.
A pronúncia do Salmo 7 é mais do que simbólica, é cirúrgica. É libertação declarada pela própria inspiração sagrada. Quando o Salmo 7 entra em ação, o invisível se curva. As amarras espirituais que impedem o avanço são arrancadas. Toda obra erguida com intenção destrutiva começa a ruir. Nenhum mal direcionado contra quem proclama esse salmo permanece oculto. Luz é lançada sobre tudo aquilo que age disfarçadamente. Máscaras caem, planos se desmancham, rotas erradas se fecham. O clamor do justo ecoa com força quando esse salmo é invocado. Ele carrega consigo a voz da verdade que rasga o silêncio das injustiças. Toda acusação sem fundamento é exposta. Nenhuma condenação lançada prospera. O Salmo 7 é espada, muralha, armadura e escudo. Ao ser lido com fé, desfaz os vínculos que o mal tenta construir. Suas palavras abrem caminhos onde antes havia bloqueios constantes. O Salmo 7 possui autoridade suficiente para reverter maldições lançadas por inveja. Pessoas que caminham debaixo de opressão inexplicável encontram alívio imediato ao proferi-lo. Lares tomados pela instabilidade se reestruturam com sua declaração. Negócios espiritualmente atacados encontram renovação pela força da sua proclamação. Nenhuma influência opressora consegue resistir à vibração libertadora do Salmo 7. Ele não apenas cancela ataques, ele estabelece ordem divina. Aquilo que estava fora do alinhamento celestial retorna ao centro do propósito. Espíritos territoriais perdem domínio sobre famílias, propriedades, relacionamentos e finanças. A confusão se dispersa. A ordem se estabelece. A escuridão não consegue permanecer onde ele é entoado com reverência. Pronunciar esse salmo é declarar guerra contra o mal com vantagem garantida. Ao recitar o Salmo 7, o espírito se fortalece. Não é apenas um texto, é munição contra entidades destrutivas. Ao liberar suas palavras, ativamos proteção sobre cada área da existência. Os portais que haviam sido abertos por ações impensadas se fecham imediatamente. Toda legalidade espiritual que o inimigo utiliza para operar é anulada. As palavras desse salmo carregam pureza, força, poder e julgamento. Nenhuma entidade sombria consegue permanecer diante da sua leitura. O ambiente responde com leveza. A opressão se esvai, a angústia se transforma em paz, a mente se acalma, o coração se reorganiza, o caos recua, a luz avança. O Salmo 7 não apenas dissipa o mal, ele estabelece o bem. Cada verso do Salmo 7 é um martelo que destrói fortalezas construídas na calada da noite. Quando entoado em voz firme, move dimensões espirituais inteiras. Os inimigos ocultos tremem, os céus se abrem, os anjos se posicionam. A justiça divina é acionada. Nenhum artifício usado para atacar os filhos da luz tem efeito após sua declaração. Ele revela intenções, expõe farsas, desfaz manipulações. Tudo o que foi dito contra você se desfaz. O Salmo 7 é sentença viva que determina o fim de toda opressão. Nada continua igual após sua liberação. O que antes oprimia se dissipa. O que antes dominava se enfraquece. O que antes intimidava perde a força. Ele age sem demora, com precisão, com soberania. Ao liberar o Salmo 7, a atmosfera muda. Correntes espirituais se rompem, portas trancadas se abrem, ambientes pesados se tornam leves. O ar muda, a presença do mal se desfaz, o medo se dissipa, a coragem se renova, o espírito ganha vigor, o corpo reage com saúde, a alma respira liberdade. Ele age em todas as esferas da existência. Seus efeitos não são simbólicos, são reais. O Salmo 7 é resposta contra toda afronta espiritual.
Nenhuma força contrária resiste à sua integridade. As trevas recuam, a verdade prevalece, a luz domina, a presença do divino se manifesta com intensidade. Toda sentença maligna é anulada pela autoridade que esse salmo carrega. A justiça que o Salmo 7 estabelece vai além do que os olhos enxergam. Ele age no que está oculto, penetra lugares inacessíveis, corrige o que foi distorcido, restaura o que foi ferido, protege o que é sagrado. Ele é uma linha entre o que foi permitido e o que é vedado. Nenhuma injustiça permanece sem resposta quando esse salmo é proclamado. Os céus testemunham cada palavra, o mundo espiritual se reorganiza, a balança divina se move, os caminhos se alinham. O mal perde domínio, o bem prevalece. O Salmo 7 traz restauração onde houve dano, cura onde houve dor, paz onde houve guerra. Quando pronunciado, transforma cenários inteiros. O Salmo 7 não pede permissão para agir, ele entra, limpa, restaura, liberta. Atua com precisão onde nenhuma outra palavra alcança. Sua ação é imediata, sua força é incontestável. Ele representa a intervenção direta do justo sobre as injustiças. Nenhum encantamento, pacto, maldição, feitiço ou influência negativa permanece ativo depois da sua declaração. Cada linha dele foi desenhada para confrontar obras das trevas. Não é apenas texto, é decreto espiritual. Quando você o lê, o mundo invisível escuta. Quando você o proclama, o universo reage. Quando você o vive, os inimigos recuam. A justiça não tarda, a libertação chega, o mal cai. Quando o Salmo 7 é entoado, as sentinelas do mal perdem força. Nenhuma escuridão permanece firme diante de sua declaração. O mal é desmascarado. As amarras são cortadas. Os ciclos de dor cessam. O céu se inclina para ouvir. O espírito é elevado. As palavras pronunciadas atravessam barreiras. Geram impacto onde mais se necessita. Interrompem injustiças. Restabelecem ordem. Renovam destinos. Fecham brechas espirituais. Selam o que estava aberto. Rompem acordos ocultos. Desautorizam influências. Expulsam presenças negativas. Tudo isso começa quando, com fé, você se posiciona e diz: o Salmo 7 será a minha defesa. O Salmo 7 atua como sentença irrefutável contra acusações injustas. Ele não apenas defende, ele sentencia. Quando recitado, as tramas arquitetadas em silêncio perdem fundamento. Línguas que proferem mentiras ficam em silêncio. Planos ocultos são interceptados antes que ganhem forma. O Salmo é como fogo que consome tudo o que não foi plantado por mãos justas. Nenhuma semente lançada por inveja germina sob sua ação. A vibração do ambiente muda. Palavras malditas são engolidas pelo vazio. Ataques espirituais se tornam impotentes. O escudo se forma ao redor de quem crê. Essa proteção é selada com autoridade superior. E cada vez que o Salmo 7 é entoado, a muralha fica mais intransponível. Dentro do Salmo 7 repousa um tribunal invisível. Nele, o justo é ouvido, o aflito é acolhido, oprimidos encontram voz. Nenhuma lágrima derramada permanece ignorada. A estrutura do Salmo organiza os elementos da justiça celestial. Cada verso funciona como martelo que condena o mal. Não há brecha para contestação. O julgamento é limpo. A sentença é definitiva. O tempo se dobra diante da justiça eterna. O ontem, o hoje e o amanhã são reescritos pela proclamação. Aqueles que andavam sob condenação injusta veem a libertação nascer. Portas que estavam trancadas por palavras mal direcionadas se abrem. As oportunidades que foram roubadas retornam multiplicadas. Porque onde o Salmo 7 entra, o céu se manifesta. A recitação do Salmo 7 altera não só o mundo espiritual, mas também
os acontecimentos naturais. Aquilo que parecia perdido é restaurado. O que estava trancado se libera. Caminhos se alinham. Relações são reconstruídas. A verdade retorna ao centro da realidade. Nenhum engano permanece quando o salmo é declarado com convicção. A justiça do alto prevalece sobre as injustiças humanas. Aqueles que tramaram, colhem o que plantaram. Os inocentes são erguidos. Os acusadores silenciam. Os ataques cessam. As intenções são reveladas. Tudo o que foi oculto por escuridão é exposto à luz. E o que a luz alcança, o mal não pode mais dominar. O Salmo 7 não precisa ser compreendido em sua totalidade para começar a agir. Basta proclamá-lo. Sua estrutura foi feita para ser ferramenta nas mãos dos que confiam. O som de cada palavra já carrega função libertadora. A entonação reverente ativa legiões de proteção. Os ouvidos espirituais captam o clamor. O trono da justiça responde. Não há espera. O socorro vem imediatamente. A restauração começa pelo invisível, depois transborda no visível. As cadeias que prendem a mente são quebradas. Os pensamentos negativos perdem força. A clareza retorna. A fé se fortalece. A alma se firma, porque onde o Salmo 7 é exaltado, o bem não se retrai. Ninguém precisa ser especialista para usar o Salmo 7. Basta estar disposto a se posicionar. As palavras já foram escritas com poder. Elas estão disponíveis para quem deseja romper com o mal. Ao pronunciá-las, o espírito se alinha com o sagrado. Toda energia de opressão perde espaço. As palavras cortam contratos feitos em escuridão. Os olhos espirituais se abrem. A sensibilidade se renova. A intuição se intensifica. Os perigos são detectados com antecedência, o discernimento aumenta, o entendimento espiritual se expande, porque o Salmo 7 não apenas protege, ele instrui, não apenas guarda, ele liberta, não apenas revela, ele transforma. Pronunciar o Salmo 7 é declarar guerra contra o mal sem precisar tocar em armas humanas, é lutar com sabedoria, é vencer com autoridade, é agir com poder. Não há ambiente contaminado que não se renda diante da sua entonação. O que antes causava medo passa a gerar coragem. O que antes desanimava, agora fortalece. O que paralisava, agora impulsiona. A presença do Salmo anula todas as presenças contrárias. As energias desarmônicas se dissolvem. As forças opressoras recuam. O território antes dominado por perturbações se torna refúgio de paz. O que era assolado vira fortaleza espiritual. Porque a presença do mal jamais permanece onde o Salmo 7 é proclamado com fé. O Salmo 7 não apenas protege, ele restaura. O que foi perdido retorna. O que foi roubado é devolvido. A honra que havia sido manchada é lavada. A imagem difamada é resgatada. As palavras malditas são anuladas. A reputação é restabelecida. Os relacionamentos quebrados são curados. As finanças que secaram voltam a fluir. O corpo que sofria encontra alívio. A mente perturbada encontra descanso. A alma cansada é renovada. Tudo isso acontece quando esse salmo é entoado com intenção pura. O mal perde força, a luz se firma. E onde há luz, não há domínio das trevas. Onde há o Salmo 7, há vitória. Dizer o Salmo 7 é como abrir uma fonte de águas cristalinas em meio ao deserto. É trazer vida para o que estava seco. É ativar promessas esquecidas, é lembrar o mundo espiritual de que há quem ainda confia na verdade. O mal age onde há silêncio.
Mas o som desse salmo quebra o silêncio do sofrimento. Ele é grito de libertação, voz da justiça, cântico de refúgio, instrumento de batalha, mensagem de força, proclamação de soberania. Ele é a resposta que dissolve acusações, é a defesa que não falha, é o escudo que não racha. É a espada que nunca erra o alvo, é o decreto que nunca volta vazio. O mal não opera no mesmo ambiente onde o Salmo 7 foi estabelecido como fundamento espiritual. É como se um selo fosse colocado sobre cada canto do território, um escudo invisível, uma proteção permanente. As portas se fecham ao maligno, os portões se abrem ao sagrado, os caminhos se limpam, a atmosfera se estabiliza, os ventos se acalmam. As tempestades cessam, os inimigos fogem, os aliados surgem, os anjos se posicionam, o Espírito se manifesta, e tudo isso é ativado por meio de uma única decisão: declarar com autoridade o salmo que silencia o mal. Recitar o Salmo 7 é restaurar o equilíbrio perdido, é devolver a ordem ao que foi tomado pela desordem, é recuperar o domínio do Espírito sobre o caos, é reconectar o coração com o céu, é renunciar ao medo, é caminhar com segurança, é romper com o cativeiro invisível, é anular todo acordo feito fora da luz, é romper pactos ocultos, é vencer sem lutar fisicamente, é guerrear com palavras eternas, é triunfar com armas de luz, é dominar sem arrogância, é proteger sem violência, é purificar sem rituais humanos, é transformar o ambiente sem mover objetos. O Salmo 7, quando declarado, realiza o que nenhuma outra ferramenta realiza. O Salmo 7 é um portal de acesso à justiça que não falha. Quando pronunciado, ele desce como martelo contra a opressão, como fogo que consome o engano. Toda obra arquitetada no oculto é revelada, neutralizada e desfeita. Quem invoca essa verdade não caminha mais em incerteza. As brechas que permitiam a entrada do mal são fechadas por palavras que limpam, selam e estabelecem domínio divino. Nenhuma influência estranha permanece. O solo espiritual é consagrado. As investidas se tornam ineficazes. O inimigo perde território. A confiança é restaurada. A vitória se aproxima. Tudo muda, porque o Salmo 7 transforma a realidade invisível com força inquebrantável. Os céus respondem com urgência quando o Salmo 7 é proferido com pureza de intenção. Cada verso sobe como incenso diante do trono divino. O som da recitação rompe a atmosfera, desestabilizando campos de atuação das trevas. Onde havia controle das sombras, surge a luz. Onde imperava a opressão, ergue-se liberdade. A presença maligna não suporta a santidade emanada das palavras pronunciadas. É como se a terra se purificasse, como se cada canto fosse lavado pela presença divina. Nenhuma artimanha sobrevive. Nenhuma investida segue adiante. Tudo é interrompido. A força do Salmo 7 entra, toma o centro e desativa as armadilhas escondidas. Pronunciar o Salmo 7 é erguer um grito de resistência contra todo domínio espiritual perverso. Não é apenas um ato de fé, é um ato de governo espiritual. Quem declara esse salmo, declara a soberania divina sobre sua história. O mal recua porque reconhece o som do sagrado. O ambiente vibra de forma diferente. As energias negativas se dispersam. Os ciclos repetitivos de dor são encerrados. As prisões emocionais são quebradas. O interior é curado. A alma respira alívio. O corpo responde com vitalidade. A mente clareia. O coração se aquieta. Porque onde há Salmo 7, não há domínio de aflição. Cada linha do Salmo 7 possui uma frequência espiritual precisa. Sua leitura liberta onde há cativeiro, expulsa onde há invasão, restabelece onde houve quebra. Nenhuma tentativa de ataque permanece sem resposta.
A justiça é ativada imediatamente. Aqueles que tramam em silêncio contra o justo caem nas armadilhas que eles próprios prepararam. O mal não resiste à integridade do que é puro. O Salmo 7 não argumenta, decreta, não suplica, determina, não apenas protege, condena. A vibração das palavras pronunciadas com convicção atua como espada de duas lâminas, corta a injustiça e sela a proteção. O ambiente se torna território sagrado quando o Salmo 7 é entoado com autoridade. Não há necessidade de gestos teatrais. A simplicidade da fé é suficiente. As palavras fazem o trabalho que mãos humanas jamais conseguiriam. É como acender uma tocha em uma sala escura. A luz se instala, a treva desaparece, a perturbação não encontra repouso. A falsidade se dissolve, a calúnia é anulada. Os julgamentos falsos são revertidos. Nenhuma palavra maldita prospera contra quem caminha sob essa cobertura espiritual. O Salmo 7 limpa o ambiente e devolve o que foi roubado pelo medo, pela dúvida e pela mentira. O Salmo 7 contém mais do que versos. Ele carrega veredictos espirituais. Cada frase é como uma sentença proclamada pelos céus. Quando você o recita, não está apenas falando, está executando uma decisão superior. O tribunal espiritual se move. A balança é ajustada. O injustiçado é honrado. O caluniador é silenciado. A verdade ganha espaço. Nenhum argumento contrário se sustenta. Nenhuma calúnia sobrevive, nenhuma distorção tem continuidade. A realidade se ajusta à verdade. Porque o Salmo 7 não apenas intervém, ele corrige o curso da história. Ao trazer o Salmo 7 à sua rotina espiritual, você se posiciona como guardião do próprio destino. Os ataques que antes tinham liberdade de ação se tornam incapazes de penetrar a nova muralha espiritual que o cerca. Seus dias se tornam protegidos, suas noites guardadas, seus caminhos iluminados. O mal é desalojado. A paz ocupa o lugar antes reservado à angústia. A mente adquire clareza, a alma encontra descanso, o fardo se torna leve, as decisões se tornam acertadas e a vida se alinha com o céu. O Salmo 7, ao ser invocado, atrai essa ordem sobre quem o invoca. Quem entende o peso espiritual do Salmo 7 não caminha mais em hesitação. A certeza da proteção divina substitui o medo. Os perigos não causam paralisia. Os obstáculos não assustam. As ameaças não intimidam. O que antes era motivo de aflição, agora se torna oportunidade de manifestação divina. O Salmo 7 muda a forma como o mundo é percebido. Ele muda a postura interior. Tira o espírito da passividade e o coloca em ação. Desperta a autoridade adormecida. Reacende a convicção de que não se está sozinho. Onde o Salmo 7 ecoa, o mal se cala. Nenhuma voz de acusação permanece quando o Salmo 7 é proclamado com o coração sincero. Toda língua maldosa é envergonhada, toda injustiça é corrigida, todo ataque perde força. O que era dano vira testemunho de restauração. O que era ameaça se transforma em plataforma para crescimento. O que era peso vira impulso. A atmosfera se torna propícia para milagres. Os céus se abrem, as respostas chegam, as bênçãos fluem. O mal perde argumentos. A mentira se desfaz. O Salmo 7, quando declarado com fé, impõe silêncio sobre toda a voz contrária. Nada permanece escondido quando o Salmo 7 é erguido como espada espiritual. O oculto é revelado. O falso é exposto. O destrutivo é interrompido. O confuso é esclarecido. O perigoso é vencido. O pesado se torna leve. O fechado se abre. O longe se aproxima, o alto desce, o impossível se concretiza. O que era sombra se ilumina, o que era prisão se transforma em estrada.
Tudo isso é ativado não por força humana, mas por um salmo que carrega dentro de si o sopro da justiça divina. O Salmo 7 é libertador, é definitivo, é invencível. A linguagem do Salmo 7 foi esculpida para confrontar aquilo que se esconde nas dobras do invisível. Nenhuma sombra sobrevive quando suas palavras tocam o terreno. A fala do justo, quando alinhada com esse salmo, se torna martelo contra as estruturas da mentira. As palavras não apenas fluem, elas agem. Rompem acordos ilícitos, dissolvem maldições de origem ancestral. Bloqueios espirituais são removidos com precisão. Toda densidade maligna é empurrada para longe. Uma nova frequência domina o espaço. É como se o ar fosse purificado, os ventos redirecionados, as muralhas arrancadas. O Salmo 7 entra como trovão e limpa tudo com fúria santa. Na voz de quem o pronuncia com fé, o Salmo 7 ganha vida própria. Ele não repousa na letra morta. Ele pulsa, vibra, penetra, rompe. Quando sai da boca de alguém comprometido com a verdade, esse salmo ativa um exército celestial. Entidades ocultas que antes se escondiam nos cantos sombrios da existência são expulsas sem aviso prévio. O chão espiritual treme, os inimigos perdem estabilidade. As decisões ocultas contra você são rasgadas no mundo espiritual. A verdade espiritual suplanta toda lógica distorcida. Nenhum argumento construído nas trevas resiste à verdade proclamada com integridade. A ação é completa, cirúrgica, definitiva. O Salmo 7 não apenas corta, ele sela. Nada é mais poderoso do que o decreto do céu liberado por meio da boca de quem confia. O Salmo 7 é esse decreto. Quando o mundo parece conspirar contra o justo, ele age como refúgio e julgamento simultaneamente. Ele não apenas protege, mas corrige. Ele confronta a origem do problema e anula os efeitos. Nenhuma semente de mal prospera onde sua palavra foi semeada. Nenhuma seta enviada pelo inimigo chega ao seu destino. As investidas silenciosas se perdem no vazio. O campo de batalha espiritual muda de posição. Quem antes era o alvo passa a ser o escudo. Quem antes era perseguido se torna intocável. Isso é o que o Salmo 7 provoca. O poder do Salmo 7 não se limita a palavras ditas em oração. Ele se estende à atmosfera criada por quem o guarda no coração. A presença dele dentro da alma molda atitudes, decisões e reações. Ele reconstrói o interior, restaura a coragem, estabiliza a emoção, firma os passos. A sabedoria aumenta, a sensibilidade se expande, a audição espiritual se afina, o discernimento se refina, o entendimento se aprofunda, o nível de vigilância sobe. O mal já não encontra brechas, porque onde o Salmo 7 é vivido, não há espaço para trevas se abrigarem. Ao fazer do Salmo 7 parte da rotina, o espiritual passa a influenciar o natural com fluidez. O favor divino se manifesta em situações cotidianas. Portas que estavam fechadas se abrem sem esforço. Barreiras que pareciam permanentes desmoronam de forma súbita. Decisões começam a ser guiadas por paz interior, não mais por pressões externas. As palavras do Salmo constroem uma muralha ao redor da alma. Nenhum pensamento sabotador encontra espaço. O caos emocional cede lugar à convicção. As perturbações se silenciam. A esperança toma forma. O futuro se alinha. Porque onde o Salmo 7 é internalizado, a paz se estabelece como autoridade. A influência do Salmo 7 vai além da autoproteção. Ele também estende cobertura sobre aquilo que pertence ao justo. Lares inteiros são envolvidos por essa frequência de luz. Vidas conectadas são tocadas por extensão. Territórios ganham blindagem espiritual. Inimigos são impedidos de operar em áreas que antes controlavam com facilidade.
A proteção se espalha como perfume. O escudo não conhece fronteiras. O impacto é geracional. Heranças espirituais são redimidas. Ciclos negativos são interrompidos. Maldições hereditárias são quebradas. A linhagem é restaurada. Tudo isso flui a partir da autoridade do Salmo 7. Ele não guarda apenas uma vida, ele guarda legados. O Salmo 7 redefine batalhas. Aquilo que antes exigia esforço se dissolve com declaração. As guerras que tomavam anos se encerram com minutos de proclamação. As correntes que prendiam há décadas são desfeitas sem necessidade de confronto físico. O espírito se move e o natural obedece. A voz do que crê ativa uma cadeia de acontecimentos invisíveis. A batalha já não é travada no campo humano. É levada ao tribunal espiritual, onde a justiça é perfeita. A verdade se posiciona. O mal perde o direito de atuação. O território é restaurado. A mente é limpa. O coração é curado. O corpo é renovado. A história muda. Quando se compreende a profundidade do Salmo 7, não se vive mais como vítima. O medo não mais paralisa. A dúvida não mais controla. A culpa não mais domina. A ansiedade perde poder. O sentimento de abandono é substituído por certeza de companhia divina. A vergonha se vai. A humilhação se desfaz. O desprezo é apagado. A rejeição é curada. A dor se torna força. O passado se transforma em testemunho interior. O tempo perdido é resgatado. O Salmo 7 não apenas protege, ele cura feridas que ninguém vê. Ele visita lugares da alma onde o toque humano não alcança. O Salmo 7 é muralha para os que confiam, mas também é espada contra os que tramam. Ele não é neutro, ele se posiciona, ele julga, ele intervém, ele limpa, ele ordena, ele protege, ele revela, ele dissipa, ele restaura. Não há espaço para neutralidade onde ele é erguido com fé. O mal sabe disso. Por isso tenta distrair, desviar, adormecer a consciência de quem o possui. Mas quando o justo se lembra, proclama e se posiciona, o salmo se ativa como um trovão. Ele desce com fúria santa, e nada, absolutamente nada, fica como antes. A ação do Salmo 7 é como a chegada repentina da luz ao lugar mais escuro da alma. Ele não apenas entra, ele confronta. Não apenas toca, ele transforma. Ele não apenas revela, ele desfaz. E, ao fazer isso, realinha destinos, corrige rumos, fortalece caminhos, derruba muralhas, traz esperança, restaura a fé, levanta o caído, fecha a boca do acusador, abre os olhos do cego espiritual, restaura a sensibilidade do coração, toca o intocável, cura o incurável, liberta o aprisionado. E tudo isso começa com um simples gesto: proclamar o Salmo 7 com convicção inabalável.